sabe que precisa tomar alguns cuidados, principalmente se a ideia é levá-lo para essa aventura aí também no feriado prolongado do Carnaval. Para falar sobre isso, estamos aqui recebendo a Fabrícia Omena, ela que é veterinária do Hospital Veterinário 24 Horas é o Bicho, está conosco aqui sempre no Jornal da Mix. E aí, doutor, o que é preciso articular para uma viagem como essa? Primeiro, fazer uma consulta também com o veterinário? Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Isso, para o animal ele se deslocar de um estado ao outro, por exemplo, de avião, é necessário algumas medidas que têm que ser tomadas. Primeiro, o animal tem que estar com a vacinação em dia, ele precisa passar por uma avaliação com um veterinário, receber um atestado de saúde para que ele possa viajar, se isso for dentro do nosso país, né? Se for em outro país, a gente precisa de algumas outras cautelas, principalmente quando for para a Europa. A Europa é um pouco mais rígida em relação à viagem, então a gente precisa passar por todo esse processo de avaliação, e além de microchipagem, além de atestado de saúde, ele precisa de um exame de raiva, né, do sorológico de raiva. E esse sorológico demora um tempo. Então, quando for viajar com o pet, ele tem que ser uma viagem planejada com antecedência, principalmente se for para fora do país, né? Se for uma viagem de carro, se for uma viagem aqui mesmo, para a praia, como normalmente a gente faz aqui, né? Os cuidados são menores, mas não deixam de ter cuidados. Tipo, se for viajar de carro com o pet, ter cuidado porque o animal pode enjoar, evitar dar alimentação muito pesada antes da viagem, dar algumas paradas também para que o animal desestresse, dê uma caminhada com o animal, oferecer água, um pouco de comida, alimentação e deixar um animal menos estressado possível, né? É igual como se a gente fosse viajar com criança, né? Eles também ficam nervosos. Alguns até dormem a viagem, alguns até dormem a viagem inteira, mas outros não. Outros ficam mais ansiosos por estar viajando. Então tem que ter o cuidado de parar também, né? E sempre que for viajar com o animal, verificar antes se o animal está bem, se o animal está saudável. Os animais idosos, por exemplo, eles podem não estar aptos a viajar. A gente tem alguns casos, por exemplo, de animais braquicefálicos que ficam tão estressados na viagem que acabam fazendo um momento de emergência, né? Emergência respiratória por estresse mesmo. Então, sempre preparar, sempre conversar com o veterinário com antecedência para planejar essa viagem, para que essa viagem não se torne um transtorno, né? O estresse pela mudança de ambiente ou pelo transporte pode levar muitos animais a não quererem nem se alimentar, nem tomar água, o que preocupa geralmente quem cuida, né? Geralmente o tutor, eu fico muito preocupada quando isso acontece comigo, por exemplo. E o que fazer? Pegar uma colher, tentar alimentar aquele cão que já está mais de um dia sem comer. O que fazer numa situação como essa? Não forçar, né? Não deixar o animal estressado, porque às vezes quando a gente vai forçar a água, por exemplo, você pode engasgar o animal, né? Não fazer isso forçado, né? Para não prejudicar, na verdade, a saúde do animal. Tentar oferecer coisas que esse animal gosta, né? Às vezes a gente brincar, dá uma aguinha de coco gelada. Não deixa ele com fome, quando ele quiser comer, ele vai. Não, na verdade, a gente estimula a dar aquilo que o animal gosta, né? Mas é assim. Método da Não dá Thaís. qualquer coisa para ele comer, não. Quando ele estiver com fome, ele vai lá, né? No localzinho, no comedouro, e vai leva comer. mais petisco, muda a eu já ouvi alimentação. muito isso, Eu Marcos. sei, eu imagino, e até quem foi que disse isso. Não, Mas a gente vai oferecer aquilo que ele gosta mais, né? Sugestão, o petisco, né? Quando os animais comem uma fruta, então Porque eles estão o mais jejum aptos. prolongado também não faz bem, né? Não vai, porque ele pode ficar enjoadinho também, né? Então não é legal. Agora, se ele não quiser comer de jeito nenhum e passar mais de um dia, 2, vai ter que levar no médico, porque senão o animal vai desidratar, o animal vai ficar caquético, né? Não vai ser legal também para ele. Então, tudo na medida. Tudo é emocional, né? Tem vamos raças que avançar, realmente Thaís, vamos avançar. preocupam. O público esqueceu o que você falou agora há pouco, vamos avançar. Doutora Fabrícia, tem cidades que elas têm uma logística diferenciada para receber pets? É possível hoje a gente saber, inclusive, no momento da escolha da viagem, um local em que seja uma cidade aprazível também para os pets, é isso? Tem sim. E hotéis também. Você tem que verificar com antecedência, por exemplo, se você for para algum hotel, se ele recebe animais, né? Então isso tem que ser planejado realmente. Às vezes os clientes às vezes ligam que vêm para cá, para Maceió, vão ficar em um hotel que não aceita pets e deixam lá na clínica, por exemplo. A gente recebe muito turistas assim, né? Os turistas vão lá, pegam um animalzinho, passam um dia brincando, depois vão botar o animal
animalzinho para dormir e vão voltar para o seu hotel. Acontece muito isso com a gente aqui, que é uma cidade turística, né? Então, em outras cidades também acontece isso. Você tem que planejar. E lembrando uma coisa que é muito importante, se você for viajar com o pet de carro, tem leis de trânsito para o pet também. Então, o animal tem que estar sendo transportado corretamente. Então, ou com cinto de segurança, ou na caixinha de transporte também protegido. Então, as leis do trânsito ele também são rígidas para isso e leva multa se o animal estiver solto dentro do carro. É importante isso, tá? Lembrando. É porque uma freada ali brusca, o animal pode realmente descer do banco, ir para debaixo, né? Do banco do motorista, do passageiro. Até um acidente, né? Até acontecer um questão acidente. da temperatura na viagem, né? E também para o local para onde você está indo. A gente deu uma notícia aqui que Pão de Açúcar bateu 40 graus, não é? Isso foi na terça-feira, cidade alagoana, e 40 graus de temperatura. Uma viagem como essa, você chega lá perto da hora do almoço, não dá para ficar passeando com o pet uma hora dessa, De né? jeito nenhum, nem em lugar nenhum, né? O animal ele não tolera, né, uma temperatura tão alta, ele fica cansado, a gente tem que ter cuidado, então, quando for passear com o animal, se for para um lugar muito quente, né, e manter um animal num ambiente agradável para ele, confortável, senão ele vai passar mal e vai precisar de uma emergência também. Então tá aí, todas as dicas da doutora Fabrício Mena, veterinária da Clínica e Hospital É o Bicho aqui, dando orientações, falando sobre cuidados para você garantir a segurança do seu animal. Agora, durante as viagens, né, que cuide direitinho, se programe, se planeje para o seu animal também ficar confortável. Doutora Fabrícia, obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada também, até mais. Valeu, agora 6 horas e 35 minutos, dá para viajar numa boa. Aí